Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que bom estarmos aqui mais um trimestre, mais uma aula, mais um vídeo do nosso canal da Escola Bíblica, onde nós estaremos estudando neste último trimestre de 2022 sobre a pessoa do Espírito Santo. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil. Mas nas próximas aulas nós iremos estudar mais profundamente sobre quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, etc. E na aula de hoje nós iremos falar como é que se deu o processo desse movimento pentecostal. E por que pentecostalismo, professor Oséias? Mas porque temos que estudar sobre o Espírito Santo. Nunca foi tão importante ressaltarmos a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Porque o mundo jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor. E Jesus subiu ao céu em Atos, dizendo que enviaria o Consolador. Mas era para eles ficar em Jerusalém, porque do alto viria o outro Paracleto, que faz as mesmas maravilhas que Jesus faria. Então, é por isso que nós estamos aqui falando do Espírito Santo, porque nós precisamos do Consolador para enfrentar as adversidades que enfrentamos na igreja, nos ministérios, na família, no casamento, no trabalho, na sociedade no geral. E um outro fator muitíssimo importante que diz respeito sobre o processo da salvação. O Espírito Santo ele é indispensável, ele é vital para nós alcançarmos a salvação, porque é ele que nos convence do pecado e do juízo. Pois bem, como a lição número 1 fala sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil, mas o que significa pentecostalismo? Pentecostalismo é uma palavra derivada de Pentecoste, mas o que é Pentecoste? Segundo a pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer, o conceito está atrelado ao seguinte: a segunda das 3 grandes festas anuais, a que devia comparecer todo o povo de Deus, chamada Pentecoste porque era observada no 50º dia depois do segundo dia de Páscoa, conhecida também como a Festa das Semanas, porque observada 7 semanas depois da Páscoa. Maiores informações, referências bíblicas, Deuteronômio 16, versículo 9. Também se denomina a Festa das Primícias. E por que se utilizou este nome Pentecoste? Porque foi nesse período da Festa das Semanas do Pentecoste em que o Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas que estavam orando, esperando do alto o Paracleto. E ali foram batizados no Espírito Santo através da glossolalia, isto é, com o batismo no Espírito Santo, manifestação das línguas estranhas, onde Pedro pregou e ganhou milhares de almas. Por isso que o nome é Pentecoste, porque foi correspondente ao período da festa dos Pentecostes. Muito bem. Agora, eu quero, antes de começarmos sobre a história da doutrina do Espírito Santo, eu quero trazer à tona 3 razões, segundo a teologia de Millard Erickson, sobre a importância de estudarmos a doutrina do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o ponto no qual a Trindade se torna pessoal. Então, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Então, dentre as 3 pessoas da Trindade, é o Espírito Santo que se faz presente em nós, em nossos corações. Como diz a palavra do Senhor, que a terra é o estrado dos pés do Senhor, mas é no coração em que Ele habita, que Ele quer fazer morada. Uma segunda razão pela qual o estudo do Espírito Santo é importante, especialmente importante, é que vivemos no período em que sua obra é mais proeminente do que a dos outros membros da Trindade. E uma terceira razão para a importância da doutrina do Espírito Santo é que a cultura atual realça o aspecto experiencial e é principalmente por meio da obra do Espírito Santo que sentimos a presença de Deus em nós e a vida cristã recebe uma realidade
especial. Agora, antes de falarmos sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil, eu quero trazer um breve histórico da história da doutrina do Espírito Santo. Nos períodos iniciais da Igreja, relativamente pouco foi falado sobre o Espírito Santo. Uma ênfase inicial ocorreu relacionada à obra do Espírito como a força orientadora e condutora que produziu a Bíblia, a Palavra de Deus. Orígenes, por exemplo, falou da Bíblia como escrita pelo Espírito Santo. Então, no início da Igreja primitiva, eles afirmavam que o Espírito Santo foi ele que se manifestou nos escritores, nos apóstolos, e eles foram os responsáveis por produzir a Bíblia, mas foi através da manifestação do Espírito Santo, como se fosse mesmo uma atuação mesmo sobrenatural, que eles não tiveram nenhuma participação com isso. Mas só que a palavra de Deus diz que a Bíblia é inspirada por Deus. No final do segundo século, havia uma ênfase crescente na divindade do Espírito Santo. Clemente de Roma associou os três membros da Trindade em um juramento, abre aspas, assim como Deus vive, o Senhor Jesus Cristo vive e o Espírito Santo vive, fecha aspas. Mais adiante, até o ano 380 d.C., Gregório de Nazianzo relatou em um sermão que havia uma diversidade de crenças acerca do Espírito Santo. Alguns, disse ele, consideram o Espírito Santo como uma força, outros o percebem como uma criatura, ainda outros pensam nele como sendo Deus. Não havia um só pensamento, não havia uma só corrente que unia todos os irmãos, toda a igreja. Havia uns que pensavam uma coisa, outros pensavam outra coisa, então não havia uma sintonia. Durante o período medieval, houve pouca ênfase no Espírito Santo. Em parte, isso ocorreu por causa do relativo desinteresse pelo aspecto experiencial da vida cristã, o domínio especial do Espírito Santo. E já na Reforma, não produziu mudanças importantes na doutrina ortodoxa do Espírito Santo. O interesse da Igreja pelo Espírito Santo passou por um longo período de declínio durante os séculos XVIII e XIX. Isso se deveu à diversidade de movimentos, cada qual à sua maneira, considerando o Espírito e sua obra como supérfluos ou inacreditáveis. Um desses movimentos foi o escolasticismo protestante, que caracterizava assim em que, professor, o escolasticismo? A fé passou a ser considerada cada vez mais relevante. Desenvolveu-se uma concepção mais mecânica do papel das Escrituras e, como resultado, houve a tendência de se desconsiderar o testemunho do Espírito Santo. Agora, a palavra somente sem o Espírito foi considerada a base de autoridade, como a crença e não a experiência. Passou a ser visto como a essência da religião cristã. O Espírito Santo foi sendo negligenciado. Então, durante essa fase do escolasticismo, prevaleceu o quê? A crença, prevaleceu a leitura bíblica, a crença em detrimento das experiências com Deus. Como diz o meu pastor Haroldo, aqui em Araguaína, Tocantins, na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, Ministério de Madureira, ele fala que as pessoas podem tirar tudo dele. Podem tirar o que a gente tem, a nossa profissão, nosso emprego, mas jamais vão tirar as nossas experiências com Deus. Então, o que nós temos que buscar todos os dias? Ter experiências com o Espírito Santo, porque são as experiências que nos sustentam. Então, o Espírito de Deus é a raiz que nos sustenta ao Pai, ao céu. Aí, o segundo movimento, nesse período aí do século XVIII e XIX, influente nesse período foi o racionalismo. A razão humana foi estabelecida como padrão supremo. Inicialmente, achava-se que a razão podia comprovar todas as crenças do cristianismo. Gradualmente, no entanto, essa ideia foi modificada e transformada no princípio de que somente aquelas coisas que podem ser estabelecidas pela prova racional são críveis, misericórdias, né? Então, foi um prevalecimento da razão em detrimento da fé. Foi o período em que surgiu o humanismo, iluminismo, que todos nós sabemos nesse período aí na Europa, né? No surgimento da Idade Moderna.
O fato de que Deus é trino e uno, ou de que há um Espírito Santo, não pode ser provado com base no exame da natureza. Então, foi essa uma das características desse movimento chamado de racionalismo. E o terceiro movimento? No mesmo período, o terceiro movimento que se inclinava a sufocar a investigação concernente ao Espírito Santo foi o romantismo. O romantismo era o quê? Insistia que a religião não é uma questão de crenças, doutrinas, nem de comportamento, ou seja, de ética. Não é uma questão de receber e examinar doutrinas transmitidas por uma autoridade externa. Ao contrário, o sentimento constitui a essência da religião, e especificamente o sentimento da dependência absoluta. E no final do século XIX, no entanto, houve um desdobramento que daria ao Espírito Santo, ao menos em alguns círculos, praticamente um papel proeminente na teologia. Aconteceram irrupções de falar em línguas, ou glossolalia, na Carolina do Norte, já em 1896. Em Topeka, Kansas, Charles Parham, o líder de uma pequena escola bíblica, deu a seus alunos a tarefa de estudar o batismo do Espírito Santo durante sua ausência. Quando Parham retornou, a conclusão unânime deles foi a de que a Bíblia ensina que deve haver um batismo do Espírito Santo, subsequente à conversão e ao novo nascimento, e que falar em línguas é o sinal de que alguém recebeu esse dom. Em 1 de janeiro de 1901, a estudante Agnes Osman pediu que Parham impusesse suas mãos sobre ela, do modo bíblico. Conforme o testemunho dela, quando ele o fez e orou, o Espírito Santo desceu sobre Agnes, levando-a a orar sucessivamente em diversas línguas desconhecidas. Outros no grupo também receberam o dom. Esse, na opinião de alguns historiadores da igreja, foi o início do movimento pentecostal moderno. Então, para nós sabermos como que começou o movimento pentecostal, surge onde? Lá nos Estados Unidos da América. O verdadeiro florescimento do pentecostalismo, entretanto, ocorreu nos encontros organizados por William J. Seymour, um pregador da santidade negro. Visto que essas reuniões, iniciadas em 1906, foram realizadas em uma igreja anteriormente metodista, na rua Azusa, 312, em Los Angeles, elas passaram a ser chamadas de, abre aspas, Encontros da Rua Azusa, fecha aspas. A partir de então, o fenômeno pentecostal se espalhou nos Estados Unidos e em outros países, embora na Escandinávia e no Reino Unido aparentemente tenha começado antes de forma independente. Em anos recentes, o pentecostalismo desse tipo se tornou uma força de grande impacto na América Latina e em outros países do terceiro mundo. Durante muitos anos, o movimento pentecostal foi um fator relativamente isolado dentro do cristianismo. Ele era encontrado principalmente em denominações compostas em grande parte por pessoas das classes socioeconômicas mais baixas. No início da década de 1950, no entanto, isso começou a mudar. Em alguns lugares antes improváveis, a glossolalia passou a ser praticada. Em igrejas episcopais, luteranas e até mesmo católicas, houve ênfase em manifestações especiais da obra do Espírito Santo. Havia diferenças significativas entre este movimento e o pentecostalismo tradicional, que surgiu no início do século XX e continua até hoje. Enquanto o tradicional foi formado por grupos denominacionais definidos, o neopentecostalismo foi o movimento mais interdenominacional, atraindo muitos participantes das classes médias e média alta. Os dois grupos também se distinguem na forma que praticam seus dons carismáticos. Nos grupos pentecostais tradicionais, vários membros podem falar ou orar em voz alta ao mesmo tempo. Isso não ocorre com os cristãos carismáticos, alguns dos quais usam os dons somente em seu tempo de oração pessoal. E na década de 1980, outro movimento se iniciou, auto-intitulado, abre aspas, terceira onda, fecha aspas. Ele enfatiza mais os dons de cura e de discernimento espiritual e também insiste no valor comprobatório dos milagres, o que designa como evangelismo de poder. O movimento começou com um curso sobre sinais e maravilhas, ensinado no Fuller Seminary School of World Mission por John Wimber, e assumiu a forma institucional em uma rede de igrejas conhecida como Vineyard. Então, nessa parte aqui que eu acabei de comentar,
Nós tecemos toda uma história da doutrina do Espírito Santo, desde a igreja primitiva até meados do século XX. E é nisso que a Igreja Assembleia de Deus, e especificamente a Assembleia de Deus Madureira, acredita que o batismo no Espírito Santo, com falar em línguas, é um sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. E que todas as pessoas que aceitam Jesus como Senhor e seu Salvador precisam batizar nas águas, precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Inclusive para se tornar obreiros, se tornar diáconos, presbíteros, pastores, o falar em línguas é uma forma representativa de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. É por isso que também nós estamos aqui falando nesta primeira aula sobre essas características. Já nesta última parte, que nós iremos dar prosseguimento, falaremos sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil. Então, eu quero utilizar este livro aqui, Escola de Formação de Líderes e Treinamento de Obreiros, cuja autora é Margarida Falcão Carla Virgínia. Os historiadores que se ocupam com o estudo do avivamento pentecostal do nosso século são unânimes em mencionar Azusa Street, aquilo que nós falamos anteriormente, cidade de Los Angeles, estado da Califórnia, Estados Unidos, como centro irradiador de onde aquele despertamento se espalhou por outras cidades e nações. E agora nós vamos falar sobre dois personagens maravilhosos que Deus tem levantado, que foi um dos precursores do pentecostalismo, do avivamento, foram importantíssimos para o movimento pentecostal no Brasil. Gunnar Wingren e Daniel Berg. Agora vamos conhecer a história desses dois irmãos que Deus trouxe para abrir as fronteiras do Evangelho aqui no Brasil. Quem foi Gunnar Wingren? Em Menominee, Michigan, morava um jovem pastor batista que se chamava Gunnar Wingren, nascido em Österhusby, Östergötland, Suécia, em 8 de agosto de 1879. Atraído pelos acontecimentos do avivamento em Chicago, Wingren foi a essa cidade a fim de certificar-se da verdade. Antes da demonstração do poder divino testemunhado, o jovem pastor creu e foi batizado com o Espírito Santo. O encontro com Daniel Berg. Pouco tempo depois, Gunnar Wingren participava de uma convenção de igrejas batistas em Chicago, onde conheceu outro jovem que se chamava Daniel Berg, que também fora batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg nasceu na aldeia de Vargon, na Suécia, onde viveu até a idade de 17 anos. Os dois jovens trocaram ideias e chegaram à feliz conclusão de que Deus os guiava para toda a obra missionária. Restava saber onde. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar Gunnar Wingren. Nessa ocasião, em uma reunião de oração na casa de um irmão de nome Adolf Udin, através de uma mensagem profética, Deus falou ao coração de Gunnar Wingren e Daniel Berg que partissem a pregar o Evangelho em terras distantes. O lugar para onde deviam seguir foi mencionado na profecia como sendo o Pará. Eles não sabiam onde ficava essa região, mas após consultarem mapas, verificaram que era no Brasil. Rumo ao Brasil. Gunnar Wingren e Daniel Berg despediram-se da Igreja dos Irmãos em Chicago e com uma pequena ajuda financeira e orações de irmãos e amigos, a bordo do navio Clemente, partiram a 5 de novembro de 1910 da cidade de Nova York para Belém, Pará. 14 dias depois, em 19 de novembro do mesmo ano, os dois missionários desembarcaram na cidade de Belém. Não possuíam amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam o endereço de alguém que os encaminhasse a lugar algum. Vinham encomendados unicamente à graça de Deus e tinham a protegê-los o Deus de Abraão. Sentados no banco da atual Praça da República, fizeram a primeira oração em terras brasileiras. No mês de maio de 1911, mais ou menos 6 meses após a chegada de Wingren e Berg ao Brasil, falando português de nível regular, Wingren teve a sua primeira oportunidade de dirigir um culto a pedido dos diáconos da Igreja Batista. Wingren leu alguns versículos que tratavam da obra do Espírito Santo no crente, enquanto que os diáconos abriam suas Bíblias para conferir se o que Wingren lia estava correto. Aparentemente, eles ficaram contentes com o que Wingren dizia, de sorte que o convidaram a continuar dirigindo os cultos das noites seguintes, durante uma semana. Pela maneira extraordinária que Deus operou ao longo daquela semana, batizando com o Espírito Santo e curando enfermos,
Wingren foi advertido. Quanto a isto, escreve o próprio Gunnar Wingren. Todos os demais que tinham vindo da Igreja Batista creram que isto era uma obra de Deus, todos menos dois, o evangelista Raimundo Nobre e a mulher de um diácono. Na terça-feira seguinte, ele, Raimundo, convocou os membros da igreja para um culto extraordinário e não permitiu que o pastor falasse. Ele, o evangelista, somente disse: todos os que estão de acordo com a nova seita, levantem-se. 18 irmãos levantaram-se e foram imediatamente cortados da comunhão da igreja. Estes 18 irmãos saíram, então, da Igreja Batista para nunca mais voltar. Isto aconteceu no dia 13 de junho de 1911. Consumada a exclusão, o pequeno grupo de 18 irmãos convidou os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg para dar-lhes a necessária orientação espiritual naqueles momentos decisivos da vida. Foi assim que, juntos, no dia 18 de junho de 1911, na Rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, deu-se a fundação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Repercutiram profundamente entre as várias denominações evangélicas os acontecimentos que culminaram com a fundação da Assembleia de Deus. Essas denominações se uniram para combater o movimento pentecostal. Quem lê os livros de Gunnar Wingren, O Diário do Pioneiro enviado por Deus, Memórias de Daniel Berg, há de se conscientizar que duras e injustas foram as perseguições e injúrias sofridas pela Assembleia de Deus no princípio. Perseguições injustas, mas nem sempre inúteis. Portanto, meus amados irmãos, esta é um pouco da história do surgimento do pentecostalismo no Brasil. Começou lá nos Estados Unidos, claro, começou lá na igreja primitiva, lá quando os discípulos e os demais irmãos estavam reunidos lá e o Espírito Santo desceu como um forte vento e encheu toda aquela casa. Então, essa aula de hoje foi mais para trazer a história do pentecostalismo, a história do Espírito Santo na teologia, e espero rever vocês nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Orem em meu favor, tenho orado, apresentado a vida de cada um de vocês, que Deus dê a graça sobre vocês, que Deus dê a sabedoria, o discernimento do Espírito, que possamos todos os dias estarmos buscando o Espírito Santo de Deus, porque só a graça do Senhor Jesus, é só o Espírito Santo em nossas vidas que podemos fazer diferença. Vamos levar o Evangelho, irmãos. Vamos pregar o reino de Deus. Vamos pedir: Deus, venha a nós o teu reino. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que o Senhor apareça, que a gente desapareça. É isso que as pessoas precisam, é ver Deus em nós, é o Espírito Santo em nós. Vamos pedir a Deus para que o fruto do Espírito seja conhecido nas nossas vidas, que o rosto de Deus seja conhecido, porque nós não estamos aqui apenas para falar, para ler, para dar uma aula. Nós estamos aqui também para colocar prática. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Vamos buscar ter intimidade com o Espírito Santo. Não apenas só falar em línguas, mas ter caráter. Ter as características do fruto do Espírito, como fala lá em Gálatas, a bondade, a benignidade, o amor, o domínio próprio. Aquelas novas características do fruto do Espírito Santo. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus seja com você, em nome de Jesus.